de hoje falaremos sobre mais um tópico envolvendo tautologias. Na verdade é o último. Então, só relembrando, na penúltima aula nós estudamos o conceito de tautologias de uma forma geral. Então, o que são tautologias? São aquelas proposições que só admitem o valor verdadeiro, independentemente do valor verdade das proposições que a compõem, ok? Dentro das tautologias, nós vamos estudar duas classes especiais, tá? Na aula passada nós já vimos as equivalências, tá? Que são aquelas tautologias de bicondicionais, tá? Que nós representamos assim ou assim, tá? Então, quando o bicondicional é uma tautologia, nós dizemos que P e Q são proposições equivalentes e denotamos de uma dessas duas formas. O que veremos hoje são as implicações, que são aquelas tautologias dadas por condicionais. Então, quando o condicional for uma tautologia, nós diremos que é uma implicação. Podemos dizer também que P implica Q. E denotaremos dessa forma assim. Tá? Então, da mesma forma que eu observei na aula passada, cuidado para quando nas listas de exercícios, nas provas, aparecer essa notação. Isso aqui não é uma proposição, tá? Isso aqui é uma notação que está me dizendo que a proposição P condiciona Q é uma tautologia, certo? Bom, está aqui a definição, né? Já falei. Dadas duas proposições quaisquer P e Q, se o condicional P condiciona Q é uma tautologia, então diremos que P condiciona Q é uma implicação. Podemos dizer ainda que P implica Q e denotamos tal fato dessa forma aqui, ó, tá? A seta tem dois risquinhos aqui, ó, ok? Então, de definição, era só isso por hoje, tá? Aí agora vem as principais regras de implicações que nós utilizaremos quando formos trabalhar lá a parte de inferência, tá? Acho que na aula sobre tabela verdade, acho que eu provei todas essas regras, tá? Mas eu vou fazer todas elas de novo, tá? Só que eu vou colocar em um vídeo separado. Mas não vou fazer tabelas verdade dessas 6 propriedades, ok? Então, o que a 1 está falando? Está me dizendo que P condiciona P o quê? É uma tautologia. Então, se eu fizer tabela verdade desse condicional, eu vou obter uma tautologia. Ou seja, lá na última coluna da tabela verdade, vai aparecer só assim, verdadeiro, para todo mundo, tá? Só que eu quero fazer aqui agora é observar algumas coisas. Que às vezes a gente olhando assim parece muito estranho, né? Mas vou montar de outra forma essas implicações. Vou montar assim, ó. Então sempre que eu colocar uma barra, eu quero dizer que o que está abaixo da barra é consequência de conjunções das proposições que estão acima, tá? Então aqui, ó, só tem uma proposição P. O que está falando aqui? Que P implica P o quê? É a mesma coisa, tá? Eu só estou denotando de outra forma. Então basicamente, o que significa essa notação? Todas as proposições que estão acima da barra, nós assumimos que são verdadeiras. Então aqui só tem uma, então nós vamos assumir que P é verdadeira. Então o que está falando essa notação é o que? Se P é verdadeira, então P o que é verdadeiro. Tá? Então basicamente a gente tem que mostrar que a proposição, que é a minha conclusão, é verdadeira a partir do fato
que as proposições que estão em cima são verdadeiras. Aí, nesse caso aqui, que é a adição, é fácil, né? Que o fato de P P é verdadeiro quer dizer que a proposição P é verdadeira. Mas se P é verdadeiro, a disjunção P o Q é verdadeiro também, né? Independente se Q é falso ou verdadeiro, ok? Vamos para a próxima, então, que é a simplificação. Vamos fazer essa mesma análise. Aqui está falando que P e Q implica Q. Então, suponha que P é verdadeiro, Q é verdadeiro. O que está falando é que eu posso concluir P. Isso aqui também é óbvio, né? Então, de novo, ó. Quando a gente fala que a gente tem que provar um argumento, eu tenho que provar que a P é verdadeira a partir do fato dessas proposições aqui serem verdadeiras. Então, se eu supor que Q é verdadeiro e que P também é verdadeiro, tem que provar que P é verdadeiro. Mas P é verdadeiro já está aqui, ó. Eu sei que P é verdadeiro. Então isso aqui é óbvio, tá? Então, basicamente ele está falando, se eu sei que duas proposições são verdadeiras, então eu posso assumir que usar o fato que uma delas ser verdadeira não depende da outra, tá? A ideia é essa. Vamos passar para a terceira, que agora começa a ficar mais legal. Que é a regra do modus ponens. Então, o que ele está falando? Se eu sei que P é verdadeira e P implica que é verdadeira, então Q é verdadeiro. Ah, tá. Só faltou comentar um negócio. Por que eu estou supondo que todo mundo que está aqui em cima é verdadeiro? Porque aqui, ó, por trás disso aqui, eu estou querendo provar que isso aqui, que P e P condiciona Q, tudo isso condiciona Q, é verdadeiro. Mas, como aqui é uma disjunção, se um deles for falso, como é um condicional, automaticamente aqui é verdadeiro. Porque olha só, se o P for falso, por exemplo, aqui na conjunção já fica tudo falso. Aí eu vou ter uma proposição falsa implicando outra. No condicional, isso é sempre verdadeiro, como nós vimos nas aulas passadas. Por isso que quando nós olhamos as implicações, a gente sempre assume aqui que as premissas, as primeiras proposições aqui são verdadeiras, tá? No caso que elas são falsas, já é óbvio, tá? Tipo, a gente não precisa analisar porque a implicação vem de condicionais, tá? Então vamos lá. Então, o que seria, digamos assim, o exercício aqui? Provar que Q é verdadeira, então eu tenho que provar isso aqui. Tá? Por enquanto eu não sei. Só que eu sei que P é verdadeira, então P é verdadeira. E P condiciona Q é verdadeiro. Então esse P e esse P é o mesmo, então esse P aqui é verdadeiro. Mas se P é verdadeiro e P condiciona Q é verdadeiro, o Q, se acontecer isso do Q ser falso, isso é um absurdo, que P condiciona Q daí seria falso. Mas eu sei que ele é verdadeiro, então obrigatoriamente o Q tem que ser verdadeiro. Então acabei de mostrar que é verdadeiro. Tá? Então isso aqui a gente prova que, não é que prova, mas assim, se a gente começar a entender os conectivos básicos, a gente começa a olhar para essas regras aqui todas e começamos a ver que elas fazem sentido. Tá? Eu sei que é difícil, mas até o final do ano vocês vão lembrar dessa parte do curso como sendo a mais legal. Olha só, modus tollens. Aí eu mexi aqui, ficou tudo. Então, ó, o que ela está falando? Eu sei que P condiciona Q é verdadeiro e a negação de Q é verdadeiro. Essa regra fala que dessa forma eu posso concluir
que a negação de P é verdadeira. Então, eu sei que P condiciona Q é verdadeiro e a negação de Q é verdadeiro. Então, ó, vamos lembrar de negação. Se a negação de uma proposição é verdadeira, então a proposição tem que ser falsa. Agora, a P pode ser verdadeira? Se a P for verdadeira, o P condicional Q seria falso, que daria verdadeiro falso. Verdadeiro falso no condicional é falso. Mas isso não ocorre. Eu sei que P condicional Q é verdadeiro. Dessa forma, o P tem que ser falso. Mas se o P é falso, o não P é verdadeiro. Tá? Então esse foi o modus tollens. Vamos para o silogismo disjuntivo. É algo parecido. Ó. E essa aqui é mais fácil de enxergar ainda. Suponha que a negação de P é verdadeira. Então, lembrando, falar que a negação de P é verdadeira é a mesma coisa que falar que a P é falsa. Tá? E eu sei também que P ou Q é verdadeiro. Aí tem um negócio que na matemática vocês têm que carregar para matemática o tempo todo. Se eu sei que uma disjunção é verdadeira, quer dizer que pelo menos uma das duas proposições é verdadeira, certo? Mas vamos lá. Da primeira linha aqui eu sei que a negação de P é verdadeira, então P é falso. Se P é falso, mas P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, então obrigatoriamente o Q tem que ser verdadeiro. Por isso que eu posso concluir que Q é verdadeiro. Por isso que eu tenho essa regra aqui. Ó. Tá? Vamos lá, última regrinha. Eu sei que P condiciona Q é verdadeiro. Eu sei que Q condiciona R é verdadeiro. Ó, eu tenho que provar. Essa regra está me dizendo que o fato de eu saber que essas duas são verdadeiras me garante que P condiciona R também é verdadeiro. Tá? Então, vamos dividir em dois casos. Primeiro caso, suponha que P é falso. Se o P é falso, acabou. Não tem que fazer nada, porque no condicional sempre é verdadeiro se a premissa aqui, ó, o seu antecedente, é falso. Tá? Então não tem o que fazer. O caso que nós temos que analisar, que dá um pouquinho mais de trabalho, é o caso em que P é verdadeiro. Então vamos lá, eu sei que P condiciona Q é verdadeiro e eu sei que Q condiciona R é verdadeiro. Se P condiciona Q é verdadeiro e P é verdadeiro, Q não pode ser falso. Q tem que ser verdadeiro. Então, vamos para cá, para a segunda agora. Eu tenho outro condicional. Q condiciona R é verdadeiro. E eu sei que o Q é verdadeiro. Portanto, o R também tem que ser verdadeiro. Então, nesse caso, ó, eu tenho verdadeiro condicionando verdadeiro. Portanto, esse condicional P condicionar R tem que ser verdadeiro também. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei, entre aspas, para vocês, provar todas essas regras, tá? Usando um negócio que nós chamamos de inferência. Só que assim, inferência a gente vai ver mais para frente, tá? Acho que deu para perceber que é um pouco mais complicado do que só fazer uma tabela verdade, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Provarei então nesse vídeo as regras da adição, simplificação, modus ponens, modus tollens, o silogismo disjuntivo e o silogismo hipotético, utilizando tabelas verdades, tá? Vamos lá. Então lembrando, quando eu tenho que P implica Q, eu tenho que mostrar que esse condicional é tautologia. Então eu tenho que construir primeiro a coluna do P, depois a coluna do Q, depois a coluna do P o Q, depois a coluna desse condicional. Então, ó, listando todas as possibilidades para verdadeiro e falso entre P e Q, nós obtemos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso.
Então lá, disjunção, ela só vai ser falsa quando ambas forem falsas. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Condicional, P, então é essa coluna condiciona essa. Então, condicional só é falso quando o P é verdadeiro e o P ou o Q é falso. Então vai ficar verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Portanto, acabamos de mostrar que isso aqui é tautologia. A última coluna deu todos tiveram o mesmo valor verdade, verdadeiro. Agora, a simplificação. Como é que eu provo essa regra? Tem que mostrar que o condicional P e Q condiciona P é tautologia. Então, para fazer isso aí, eu preciso das seguintes colunas. P, a de Q, a coluna P e Q, e a coluna P e Q condiciona P. Bom, a gente começa sempre da mesma forma, listando todas as possibilidades para P e Q, tá? Então, aqui tem uma conjunção. Lembrando que a conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Aqui faltou os parênteses. Então vamos lá, tem um condicional aqui que só é falso quando a primeira proposição, ou seja, P e Q, é verdadeiro e P é falso. Então lembrando que vai ser essa coluna e é nessa ordem aqui, tá? Essa coluna implica essa. Então é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então deu tudo, todos os valores verdades são iguais ao verdadeiro, então a simplificação é uma tautologia, ou seja, uma implicação. Bom, faremos agora o modus ponens. Então, eu tenho que mostrar aqui P e P e Q condiciona Q é uma tautologia. Então, eu preciso fazer a coluna do P, a coluna do Q, a coluna do P condiciona Q, a do P e P condiciona Q, e a coluna de todo mundo ali. P e P condiciona Q, condiciona Q. P e Q. Então começamos da mesma forma, listando todas as possibilidades, tá? P condiciona Q. Só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Então verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora P e P condiciona Q. Então é essa coluna e essa com a conjunção. Só é verdadeiro quando P é verdadeiro e P condiciona Q é verdadeiro. Então é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Agora tem o P e P condiciona Q, condiciona Q. Condicional só vai ser falso se P e P condiciona Q for verdadeiro e Q for falso. Então vai ficar assim, eu vou ter que analisar essa coluna e a coluna 4, coluna 2 nessa ordem, tá? Esse condiciona esse. Então fica assim, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, deu uma tautologia aqui, essa regra, então acabamos de verificar na modus ponens. Bom, vamos fazer agora o silogismo hipotético, que é bem maior, né? Então aqui eu tenho 3 proposições envolvidas nessa regra. Então eu tenho que mostrar que P condiciona Q
e Q condiciona R. Isso, tudo isso condiciona P condiciona R. Então a gente tem que fazer P, Q e R. Depois eu tenho 4 condicionais para fazer, né? É o P condiciona Q condiciona R, o P condiciona R. Não, deixa eu fazer outro aqui antes, né? O P condiciona Q e Q condiciona R. Aí depois eu vou fazer o P condiciona R. Bom, eu vou chamar de S, tá? Isso aqui tudo. E o S que seria P condiciona Q e Q condiciona R. Tudo isso condiciona P condiciona R. Então, vamos lá. Primeira coisa, listar todas as possibilidades, verdadeiro ou falso, envolvendo 3 proposições. Então elas são verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Vamos lá, P condiciona Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Agora aqui é todo mundo. A P é falsa, a premissa é sempre falsa, então o condicional é sempre verdadeiro, tá? Agora Q condiciona R. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro e falso, falso, verdadeiro. Agora tem o P e Q e conjunção com Q e R. Vou tentar baixar aqui. Então, vamos lá, essa coluna e essa, na conjunção, né? Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Agora o P condiciona R. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não falta fazer o S, que é tudo isso aqui, né? Então é o P condiciona Q, E que condiciona R, que é essa coluna, que condiciona o P condiciona R, que é essa coluna aqui. Então vamos lá, vai ficar verdadeiro, 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 é o condicional, tá? Então a gente vai olhar para essa regra agora. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, como aqui na última coluna deu todos os valores verdades foram iguais ao verdadeiro, essa proposição é uma tautologia e assim vale essa implicação aqui. Temos que fazer agora o silogismo disjuntivo. Então, ó, eu tenho que provar que a proposição não P e P o quê? Tudo isso condiciona Q. Tá? Então, vou ter que fazer o P, o Q, o não P, o P ou Q, o não P, e P ou Q, e o não P, e P ou Q, condiciona Q. Então, vamos lá, P e Q. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Só estou listando todas as possibilidades, tá?
Então, negação de P é só trocar o valor verdade da coluna de P. Agora, P é o quê? É esse ou esse. Verdadeiro, 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 falso. Agora é a conjunção. Então vai ficar o quê? Falso, falso, verdadeiro, falso. Agora é condicional. Essa coluna condiciona essa, tá? Porque é não P e P o que condiciona Q. Então é nesse sentido, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Ok? Portanto, deu uma tautologia. Então isso aqui, silogismo disjuntivo, é uma implicação. Bom, a última regra que a gente tem que provar é o modo Tollens, então eu tenho que mostrar aqui a proposição P condiciona Q e não Q condiciona a negação de P é uma tautologia. Então vamos fazer a tabela verdade. Então vou precisar de PQ, negação de P, negação de Q, P condiciona Q, P condiciona Q e não Q, e no final P condiciona Q e não Q condiciona não P. Vamos listar todas as possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Bom, tem duas negações aqui, só trocar o valor dessas duas colunas. Então vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora P condiciona Q. Esse implica esse, né? Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora P condiciona Q e não Q. Então vou usar a conjunção nessa coluna e essa. Falso, verdadeiro. Falso. Verdadeiro, falso. Falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora é P condiciona Q e não Q. Então é essa coluna que condiciona não P, que condiciona essa. Então é falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, P condiciona Q e não Q, condiciona não P, é tautologia. E assim, modus tollens é uma implicação. Bom, gente, a aula de hoje era isso.